Bom, galera, confronto definido entre Corinthians e Atlético Paranaense. E eu já vou falar pra vocês, tá? Melhor do que isso daqui é impossível. Até porque o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense era um jogo de ida. É na casa dos caras, tá? O Corinthians vai enfrentar lá por dia 27 de agosto. Antes do jogo mesmo, ainda até contra o Palmeiras, tá? E aí o Corinthians tem um jogo da volta, que é na Arena em Itaquera, tá? Entre o dia 9, entre o dia 11 de setembro, né? Próximo da data FIFA, né? O Corinthians tem um jogo de volta com o Atlético Paranaense. E por que melhor do que isso é impossível? Porque, galera, vamos pensar, o sorteio saiu, o Corinthians decide em casa e, cara, o Atlético Paranaense é o único time desse sorteio aí que tá na segunda divisão. E, teoricamente, hoje, o Atlético Paranaense é o time mais fraco, tá? De todos os times aí que passaram de fases, né? Teoricamente. Então, sim, o Corinthians, galera, tem uma grande chance de chegar a ser finalista, talvez aí, dessa Copa do Brasil, tá? O caminho tá bem legal pro Corinthians, pra falar a verdade. Só que, ultimamente, o Corinthians vem perdendo pra ele mesmo, tá? É o que tá acontecendo. A gente tá perdendo pra nós mesmos. Não estamos jogando bola, cara, porque é incrível. Você perder pro Juventude. É um penúltimo colocado do campeonato. E você perder do jeito que perdeu. Os caras com um zagueiro reserva. Nenê com 78 anos, com uma perna só, correndo mais que os nossos jogadores. Jogadores que escolhem os jogos que eles querem realmente dar a vida em campo. Fica difícil. O Corinthians vem perdendo pra ele mesmo, tá? Mas na Copa do Brasil, de verdade, o Corinthians sei não, mas parece que tá bem encaminhado aí. Só se esse time levar com seriedade, jogar da mesma forma que jogou contra o Palmeiras esses jogos decisivos de mata-mata, que consegue chegar a uma final de Copa do Brasil. Eu acredito muito. Quem sabe esse Corinthians ainda não surpreenda, né? Esses jogadores entendam a importância de se dedicarem, né? Porque contra o Juventude eu já não vi isso. Voltamos a estacar zero, ficar naquele loop infinito de ganhar uma, depois volta pra realidade, ganha um jogo grande, depois volta pra realidade, fica nesse loop aí e não acaba nunca. Tá? Mas confronto importante pro Corinthians, decisão, tá? E o caminho parece estar meio aberto, tá? E o Capelanes aqui já ficou desesperado. Inclusive saiu um vídeo dele aqui no TikTok, né? Já tá com medo, vamos ver. Calma, Capelanes, calma. Se o Corinthians fizer esses jogos que nem fez contra o Juventude, não sei não, hein? Sei não, muita calma. Eu fico com os pés no chão, de verdade. Acredito na classificação, sim, mas fico com os pés no chão. O Corinthians ele tem essa mania de surpreender os próprios torcedores com atuações ridículas. Tá? Vamos aguardar aí. Bom, galera, é o seguinte. Vamos falar agora sobre a LFU, tá? Que saiu uma notícia aqui importante sobre isso. Aqui, ó. A LFU acerta a renovação de contratos com a Record e Cazé TV e Corinthians se torna o clube que mais recebe dinheiro com direitos de TV no Brasil. A LFU renovou com as duas emissoras por mais de 2 anos, até 2029. Com a renovação, os valores totais dos contratos, incluindo a Amazon e Globo, chegarão a 2,2 bilhões em 2029 para serem divididos entre 11 clubes do bloco que estão na Série A. Esse montante representa o dobro de receita de direitos de transmissão dos clubes da LFU na comparação com 2024. A quantia também é aproximadamente a 500 milhões, superior aos que os clubes da Libra vão receber em 2029. Tá? A partir deste ano, o Corinthians passa a ser o clube que mais recebe dinheiro com direitos de TV e deve se manter no topo até 2029. Ano em que o Timão deve receber 300 milhões. Os acordos com a Record e Cazé TV eram de 3 anos e agora passam a ser de 5, a exemplo dos contratos com a Amazon e Globo. Ou seja, galera, nesse montante de 2,2 bilhões, o Corinthians vai passar a receber uma boa fatia, tá? Mas é bem verdade que o Corinthians, devido às dívidas que tem, devido à situação financeira hoje que está, o Corinthians vai lá na LFU e pede adiantamento, como já aconteceu para o Corinthians ter uma saúde financeira melhor, tá? Só que são valores grandes, são valores grandiosos que valorizam, na verdade, essa marca que é o Corinthians. E aqui é onde que eu falo para vocês, né? Que se o Corinthians tivesse num momento melhor, isso que a situação hoje do Corinthians é calamitosa, né? Vamos se dizer que é calamitosa a situação financeira hoje do Corinthians. Mas eu fico pensando que se o Corinthians fosse um clube bem gerido, se o Corinthians tivesse um comando de fato justo, honesto, onde cuidassem de todos os departamentos, financeiro, enfim, a diretoria, se realmente se importassem com o clube, se esse clube realmente fosse tão bem gerido, onde a gente estaria? Eu não tenho nem noção de onde a gente estaria. Desse jeito hoje que o Corinthians está,
a marca é tão valorizada, sabe? O Corinthians consegue lucrar tanto com o direito de TV, a torcida que engaja tanto, sabe? O Corinthians consegue faturar muito em todos os sentidos, em todos os setores administrativos desse clube. Esses caras conseguem faturar tanto, esse clube consegue faturar tanto e continua nessa pindaíba e mostra, né, a forma com que esses dirigentes levam o Corinthians pro buraco, né? Sem dinheiro, se afundam em dívidas, é cartão corporativo, é isso e aquilo, mas a marca continua sendo valorizada. Tem um Flamengo aí, por exemplo, que não ultrapassou o Corinthians nessa questão agora de lucrar com direitos de TV, porque está na Libra, né? Inclusive o BAP tentou desfazer lá e tal, porque o Corinthians estava recebendo mais, enfim, tentou rediscutir o contrato, enfim, e eu acho que não conseguiu. O Corinthians continua recebendo muito mais que o Flamengo em direitos de TV. Cara, de verdade, não é porque a gente é corintiano, eu sou corintiano, mas galera, cara, se o Corinthians fosse bem cuidado, cara, se o Corinthians fosse bem gerido, não tinha pra ninguém, não tinha pra, de verdade, não tinha pra Palmeiras, não tinha pra Flamengo, não tinha pra Botafogo, não tinha pra Atlético Mineiro, Fluminense, desculpa. O Corinthians, em questões financeiras, bem gerido, futebol, seria o maior clube desse país, com certeza, assim, tranquilo, com folga, tá? O maior clube do país com folga, tá? Mas não é bem gerido, infelizmente. Não vou me ater muito aos comentários, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Mas vamos falar agora do possível reforço do Corinthians, né? Que saiu aqui, o Ricardo Sgaio. Os jornais portugueses já estão dando o cara como reforço do Corinthians, tá? Lateral direito de 32 anos está a negociar a rescisão amigável de contrato com o Sport para prosseguir carreira no Brasil. Camisola 47 terá direito a princípio de despedida especial lá no Sporting, tá? E aí saiu uma informação aqui do jornal português A Bola, né, trazido pelo Fiel Imprensa, que diz o seguinte: o Corinthians avançou nas negociações por Ricardo Sgaio. Nesse momento, apenas o transfer ban pode dificultar a chegada do lateral direito português ao elenco corintiano. Sgaio irá rescindir com o Sport de forma amigável, caso chegue a um acordo com o Santos Laguna para a retirada do processo de transfer ban. O Corinthians pode anunciar Ricardo Sgaio ainda nesta semana. Léo Maná, lateral direito reserva do Corinthians, deve ser emprestado ao Criciúma, segundo apurou meu timão. Com isso, o caminho para a chegada de Sgaio fica livre. Bom, Léo Maná no lugar do... Sgaio no lugar do Léo Maná. Bom, Léo Maná é a mesma coisa que nada. Então, acho que pensando nesse sentido, eu não vejo nenhum problema. A questão é como é que o Ricardo Sgaio, no caso, vai chegar com valores somente de salário, né, a serem discutidos, porque chega livre, né, no caso, o Ricardo Sgaio ao Corinthians, lateral direito. A questão é que no Sporting lá, ele parece ser muito criticado. Não é um jogador de um nível interessante, tá? Vai ficar livre no mercado, o Corinthians vai contratar por essas questões, até porque, como eu já adiantei pra vocês, a questão financeira no Corinthians tá meio complicado, galera. De verdade, tá meio complicado. Então, em questão de habilidade, de técnica, bom, assim, é aquele ponto de interrogação, não dá pra falar muita coisa desse jogador aqui. Tá? O que eu posso dizer pra vocês é que ele vai chegar aí basicamente como uma aposta, e eu acho que deve ser melhor que o Léo Maná, tá? E aí, eu não sei se o Ricardo Sgaio vai ser tipo aquele Rafael Ramos, tá? Que já esteve no Corinthians português, inclusive já joga em outros clubes aqui do Brasil agora, tem algum clube pequeno que eu não lembro o nome, tá? Mas eu espero que não seja mais um Rafael Ramos, tá? Que chegou lá na época do Vitor Pereira, enfim. Não sei, galera, vamos ver o que dá. Já chegou o Vitinho que já se entregou, se reintegrou, ó. Já se integrou, né, a palavra certa, ao elenco, tá treinando com a galera aí. Tô numa expectativa de ver bons jogos desse menino, né, apesar... Menino não, né, 31 anos. Mas eu não tenho muita confiança nele, bem verdade, né. Enfim, mas eu espero que surpreenda, tá, o Vitinho. E a gente segue aqui com toda a repercussão e notícias do Corinthians aqui pra vocês, tá? Por isso eu peço, galera, vamos aguardar aí, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta com mais notícias e repercussão de tudo que envolve aqui o Esporte Clube Corinthians Paulistas, polêmicas, enfim. A gente vai voltar numa próxima. Seu like é importante porque nos ajuda demais aqui no canal, galera. Porque você ajuda a divulgar esse vídeo para outros corintianos. E também a sua inscrição também é importante, porque aí vai fazendo o nosso canal cada vez chegar em lugares maiores, né? Não é só jornalista gigante famoso aí que tem canal no YouTube. Os pequenininhos torcedores do Corinthians também tem, comentam, dão as suas opiniões, trazem notícias. Enfim, é um canal como esse que a gente tem aqui. Galera, obrigado pela sua companhia, um grande abraço, pelos comentários aí embaixo. Galera, sempre comenta, eu sempre estou acompanhando e lendo todos os comentários aí. Então comenta aí, dá aquela engajada e um grande abraço, até mais e vai Corinthians!